Agora, um outro destaque importante desta quinta-feira, Michele Bolsonaro pode ficar inelegível. Veja só, depois de o Tribunal Superior Eleitoral tornar Jair Bolsonaro inelegível, a direita ainda pode perder uma forte candidata na disputa presidencial, Michele Bolsonaro. Segundo reportagem do portal Metrópolis, a ex-primeira-dama teria utilizado aeronaves da Força Aérea Brasileira para compromissos privados. Segundo advogados constitucionalistas, se comprovada alguma irregularidade, Michele poderia ser processada em razão de uso irregular de bens públicos e ter uma eventual candidatura impugnada. A possibilidade de a ex-primeira-dama se candidatar à presidência é ventilada antes mesmo da decisão contra Bolsonaro. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota, já com a gente por aqui. Qual a sua análise, Mota, sobre essa possibilidade depois de Jair Bolsonaro inelegível? Agora, um novo caso pode tornar também inelegível a ex-primeira-dama Michele. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, meus queridos colegas. Boa noite, nossa audiência. Eu duvido que muita gente possa se declarar surpresa com a notícia como essa. Quem acompanha os rumos da política no Brasil já tinha mais ou menos um sentimento que coisas como essa continuariam a acontecer. Vamos ser bem claros na nossa posição. Explicações para casos como esse devem sempre ser dadas pelas pessoas envolvidas. Por exemplo, há poucos dias, no dia 16 de junho, a manchete de alguns veículos de imprensa foi: ministros usam jatinho da FAB em viagens para redutos eleitorais. Ministros do atual governo, para ser bem claro. Tem outras manchetes. Ministros usam jatinhos da FAB em viagens ao exterior. Ministros do atual governo. Outra manchete de março agora. 5 ministros já usaram jatinhos da FAB para viajar para casa no final de semana. Continua a matéria. Todos eles evitaram voos comerciais e alegaram motivos de segurança, amparados por regra do governo federal. Ministros do atual governo. Todos são iguais perante a lei, ou deveriam ser. E é isso que o pagador de impostos quer. Que todos esses casos sejam tratados da mesma forma. Agora você, Cláudio Dantas, suas impressões, Dantas, sobre esse caso, essa reportagem divulgada hoje, apontando possíveis irregularidades por parte da então primeira-dama no uso de aviões da FAB. Será que, de fato, esse caso tem potencial para levar à perda dos direitos políticos da Michele Bolsonaro, Dantas? Boa noite. Boa noite, Brown, boa noite, Mota, boa noite, Pavinato e toda a nossa audiência. Olha, Brown, o que está acontecendo é que, hoje em dia, algumas coisas, elas podem ser utilizadas, sim, para retirar determinados personagens do meio do caminho, determinados personagens políticos do meio do caminho da eleição, especialmente daquela lá, de 2026. Nós temos visto com frequência, eu aqui em Brasília, ao longo de mais de 20 anos de cobertura política, já vi parentes de presidente, de ministros, usando transportes aéreo, helicóptero, avião, sem o menor problema, sem que o Ministério Público fizesse qualquer movimentação, sem que o TCU se indignasse, né? Então, isso a despeito das matérias, né, do jornalismo investigativo que denuncia, que mostra as imoralidades, as ilegalidades. O Mota citou bem aí o uso de jatinhos, que se tornou uma prática recorrente, já virou tradição, na verdade. Eu sei, eu conheço, já ouvi histórias aqui que infelizmente não dá para repeti-las no ar, porque são histórias que a gente ouve de pessoas que conviveram com familiares de ex-presidentes, mas que a gente não tem prova, né, para mostrar, mas que relatam diversos episódios desse tipo de coisa, de uso daquilo que é público para interesses privados. Nós já tivemos aí senador usando jatinho também para ir fazer implante capilar, já tivemos o que você possa imaginar de escândalo nesse nível, desse porte. Nunca vi isso gerar nada, já tivemos até deputado usando
também jatinho para ir, né, ir no carnaval. Então, assim, a gente já viu de tudo, já viu o uso de helicóptero para ir a casamento, enfim, eu vou ficar repetindo não. A questão é a seguinte, o que pode ser usado, por que vai ser usado e em que contexto será usado? Neste contexto atual, o que nós vemos, eu já falei aqui antes, é um esforço coletivo do sistema em retirar, em fazer uma faxina do bolsonarismo, retirar do jogo político qualquer representante do bolsonarismo que tenha algum tipo de liderança, alguma capacidade, algum valor eleitoral, algum risco ao sistema. Esses, muito provavelmente, serão colhidos aí por essas apurações e, muito provavelmente, estarão fora do jogo de 2026 com a perda dos direitos políticos. Agora você, Tiago Pavinato, queremos ouvi-lo também, Pavi, sobre esse caso. Você vê elementos para uma eventual inelegibilidade de Michele Bolsonaro? Pavi, boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite, Dantas. Boa noite, Mota. Boa noite, Zé. Boa noite, nossa audiência querida. Zé hoje não tá, viu, o Zé Pavi? não está, o Zé não Zé está. Hoje, nós excepcionalmente... estamos em estúdios diferentes. Eu não poderia vê-lo. Então um beijo pro Zé, que deve estar nos acompanhando onde quer que ele esteja aí, no compromisso dele. Bom, eu acho que em Brasília, a nova moda estética agora é aquela cirurgia que fez algum sucesso no começo dos anos 2000, que foi a cirurgia de reconstituição de ímen. Porque eu nunca vi tanta virgem em um bordel. Nunca vi. Dá uma sensação de pudor que eu não consigo compreender. Porque eu também já vi, além de tudo, que o Dantas, tudo que o Mota trouxe aqui, sem citarem nomes, eu também já cheguei a ver, senhores, presidente da República, presidenta, aliás, usar advogado da União em benefício próprio. Vejam, senhores, que daqui a pouco, se não conseguirem comprovar nada, vão encrespar que numa determinada missa, Michele usou uma saia que estava 2 centímetros acima do aceitável, para cima do joelho. Ora, se o Brasil for ter mesmo esta onda de moralismo, essa onda de decoro, essa onda avassaladora de fazer tudo certo nos mínimos detalhes, nós precisamos convocar eleições gerais, porque não vai sobrar para absolutamente ninguém. E eu repito, por mais que uma conduta seja ilegal, e sendo ilegal, estando descrita como um ilícito na legislação, de maneira prévia ao acontecimento, quem cometeu a ilegalidade tem que ser punido, é claro que tem. Mas essa punição nunca será justa se todos aqueles que cometeram o mesmo fato descrito como o mesmo ilícito pela mesma lei que está escrita e foi publicada e entrou em vigor previamente a todos os fatos iguais a este, também não forem punidos, também não forem condenados. Uma coisa é aplicar a lei, outra coisa é fazer justiça. Aplicar a lei, qualquer ditadura aplica, porque tudo pode ser lei. O Estado nazista aplicava leis. O Estado soviético, sob Stalin, aplicava leis. A China hoje aplica suas leis, assim como a Rússia aplica suas leis. O Estado de Mussolini aplicava as leis, mas em nenhum deles se viu justiça. E um dos 3 poderes do Brasil é chamado de judiciário porque faz alusão à justiça. Logo, se eu aplico a lei para um caso por conveniência, eu estou perpetrando uma injustiça, apesar de aplicar a lei. Nós precisamos abrir os olhos e dar às coisas o nome que elas têm.